Alô galera, hoje a nossa aula é Química Orgânica, classificação dos átomos de carbono. Pega a visão! Olha essa cadeia carbônica. Aqui eu já numerei de vermelho os átomos de carbono. Nós temos 10 átomos de carbono. Nós vamos classificar esses 10 átomos de carbono em primário, secundário, terciário ou quaternário. E vamos lembrar da definição. O que é um carbono primário? Carbono primário é aquele que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Secundário, ele vai estar ligado com 2 outros átomos de carbono. Terciário, ele vai estar ligado a 3 outros átomos de carbono. E o quaternário, ele vai estar ligado a 4 outros átomos de carbono. Observe que sempre no final eu falei de carbono. A maioria dos alunos confundem essa definição. Então vamos olhar aqui esse carbono que eu chamei de número 1. Esse carbono número 1, esse C, ele está ligado com o carbono número 2. Ele está ligado somente com um outro átomo de carbono. Olha, carbono número 1, ele está ligado apenas com o carbono número 2. Então, esse carbono aqui, ele vai ser classificado como sendo um carbono, é isso aí mesmo, ele é um carbono primário. Então, aqui eu vou colocar o número 1. O número 1, carbono número 1, ele é um carbono primário. Agora vamos olhar o carbono número 2. Olha o carbono número 2. Ele está ligado com o carbono aqui número 1 e também está ligado com o carbono de número 3. Então ele está ligado com 2 outros átomos de carbono. Então ele vai ser classificado como sendo um carbono, isso aí, secundário. Então o número 2, ele é um carbono secundário. Agora vamos ver o carbono número 3. O carbono número 3, ele está ligado com o carbono aqui número 2 e também com o carbono número 4. Agora olha o que a maioria faz. Olha essa parte aqui também. Só que aqui nós não temos um outro átomo de carbono. Aqui nós temos um átomo de nitrogênio. Então, a maioria coloca que o carbono número 3 é um carbono terciário. Só que ele não é um carbono terciário, ele é um carbono secundário. Por quê? Porque aqui o NH2, esse grupo aqui, que é o grupo da amina, não é átomo de carbono. Então, o carbono número 3, ele também é classificado como sendo um carbono secundário. Então, fique bastante atento com relação a isso. Olha o carbono número 4. O carbono número 4 ele está ligado com o carbono número 3 e com o carbono número 5. Está ligado com 2 outros átomos de carbono. Se está ligado com 2 outros átomos de carbono, o carbono número 4 também vai ser um carbono secundário. Olha o carbono número 5. Ele está ligado com o carbono número 4, ele está ligado com o carbono número 6 e ele está ligado com o oxigênio. Está ligado com 3 outros átomos, não é isso? Então ele é um carbono terciário. Não é um carbono terciário. Oxigênio, isso aqui é um oxigênio, não é um átomo de carbono. Então o carbono número 5 também vai ser classificado como sendo um carbono secundário. Então, o 2, o 3, o 4 e o 5, até o momento, esses 5 átomos de carbono que nós fizemos a classificação, nós só tivemos primário e secundário. Então, muito cuidado ao observar com quem os átomos de carbono estão ligados. Olha o carbono número 6. Carbono número 6, ele está ligado com o carbono número 5, ele está ligado com o carbono número 9, ele está ligado com o carbono número 8 e ele está ligado com o carbono número 7. Olha, com 5, com 7, com 8
e com o 9. Está ligado com 4 outros átomos de carbono. Se ele está ligado com 4 outros átomos de carbono, ele vai ser considerado um carbono quaternário. Então, o número 6 é um carbono quaternário. Vamos continuar. Olha o carbono número 7. Está bagunçado aqui, mas dá para entender. Carbono número 7, ele está ligado apenas com o carbono número 6. Se o carbono número 7 está ligado apenas com o carbono de número 6, ele está ligado somente com um outro átomo de carbono. Então, ele vai ser classificado como sendo um carbono primário. Olha o carbono número 8, a mesma coisa do número 7. O carbono 8 só está ligado com o carbono 6. Então, ele também vai ser um carbono primário. Olha o número 9. Carbono 9 está ligado com o carbono 6, com o carbono 10 e com esse oxigênio. Oxigênio não é átomo de carbono, então nós não podemos contar essa ligação. Então o carbono 9, ele está ligado apenas com os carbonos 6 e com o carbono 10. Quer dizer que ele vai ser classificado como sendo um carbono secundário. Então aqui eu vou colocar o número 9. E o último átomo de carbono aqui que nós temos é o carbono de número 10. O carbono de número 10 está ligado apenas com o carbono de número 9. Se ele está ligado apenas com um outro átomo de carbono, ele vai ser considerado um carbono primário. Pronto, fizemos a classificação desses átomos de carbono. Aqui nós não tivemos nenhum carbono terciário. Para nós termos um carbono terciário, ele deveria estar ligado com 3 outros átomos de carbono. Essa foi a aula de hoje. Pega a visão!